Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju e você está no canal Arte de Escrever. Seja bem-vindo. Hoje eu vou gravar o primeiro publi editorial do canal. É um livro chamado Homem Bom e Homem Mau, de um autor nacional chamado Rafael Fedes, ele é aqui de São Paulo inclusive. Ele me encaminhou esse livro pelo correio, com uma dedicatória muito carinhosa, muito simpática. Muito obrigada, Rafael, pelo presente. Esse livro foi lançado em novembro do ano passado pela editora Primata, inclusive ele foi vencedor na categoria prosa desse concurso que a editora Primata propôs. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho, pela participação. Se inscreve aqui embaixo, caso ainda não seja inscrito. Deixa o seu curtir ao término do vídeo. Se você gostar, compartilha com seus amigos. A primeira coisa que eu queria destacar é que esse livro, esteticamente, ele é muito bonito. Olha só, ele é de duas cores. Quando você olha aqui as páginas, nessa parte branca aqui é a história do homem bom, contada em terceira pessoa, e a parte aqui da esquerda, que é em preto, é a parte do homem mau, que é contada pela visão do próprio João. Qual que é a premissa aqui desse livro? É um plot relativamente comum, relativamente banal, mas que é muito interessante pela forma como Rafael conduziu e produziu aqui essa história, como ele desenvolveu essa história. Esse livro vai contar a história do João, que é um psicólogo, né, que é casado com uma advogada, tem 2 filhos adolescentes, e vai contar a rotina de vida desse homem, na verdade vai contar a rotina de um dia de vida desse homem, no dia do seu aniversário de 50 anos. Então, desde o momento em que ele acorda, que ele abre os olhos, né, nesse aniversário de 50 anos, até o final do dia, né, quando a família então prepara para ele uma surpresa, a gente vai acompanhar essa narrativa. Então ele levanta, toma café com os filhos, com a esposa, depois leva a esposa até o trabalho, leva os filhos até as suas respectivas escolas e na sequência então ele vai para o seu consultório atender os seus clientes. E aí a gente vai acompanhar também o atendimento que ele realiza. Então diferentes pacientes que passam no consultório ao longo do dia se consultando com ele. Eu vou ler um trecho aqui para vocês entenderem a escrita do Rafael e como que é acompanhar a história do João em terceira pessoa e a história do João em primeira pessoa. Vamos lá. Primeiro a parte branca, contada em terceira pessoa. A vida é algo muito simples. Esse era o pensamento que passava pela cabeça de João logo que ele abria os olhos todas as manhãs. Talvez não lhe ocorresse com as palavras em sequência formando a frase, mas lhe vinha claro o entendimento sobre tudo que o rodeava. A vida é muito estranha. Já há bastante tempo abro os olhos com esse pensamento na cabeça. Exatamente essa frase, com as mesmas palavras alinhadas. E não é como um pensamento construído, como se construísse isso logo ao acordar. E como poderia concluir? Mas essa ideia me vem como um resquício de sonho, como se fizesse parte de algum devaneio de meu subconsciente, que ao acordar, meio que por inércia, desliza para minha mente desperta. Deu para comparar mais ou menos por onde que o Rafael vai conduzir essa história? O que eu achei interessante aqui? É que quando você lê a perspectiva do homem bom, que é contado em terceira pessoa, o João ele é um homem normal, feliz, com uma vida estável e aparentemente com os problemas normais que todo mundo tem, mas que toca a vida como qualquer pessoa, tem lá seus altos e baixos, tem lá suas perspectivas, mas um homem feliz, com uma família bem estruturada, uma esposa que lhe apoia, que lhe incentiva, com filhos que o amam, que demonstram esse carinho, esse amor por ele. Quando você vai ler em primeira pessoa e você vai conhecer os sentimentos do João em relação a todas essas situações que ele é exposto ao longo do dia, você se depara com um homem, de certa forma, totalmente diferente daquele primeiro homem que você acompanhou aqui na história contada em terceira pessoa. Eu não posso dar muitos detalhes das diferenças de um personagem para o outro, ou da diferença do subconsciente do João, narrado pelo homem mau, que seria por ele mesmo, em relação ao homem bom, que é contado em terceira pessoa pela perspectiva do autor, pela rotina de vida comum que esse protagonista leva, porque eu acabaria entregando alguns pontos chaves aqui da história. Tem um determinado momento aqui que o João ele faz uma pausa no trabalho à tarde e vai até um local. Quando eu li essa parte no livro, na versão do Homem Bom, eu fiquei com uma luzinha amarela acesa, porque eu pensei, peraí, muito estranho um psicólogo ter essa predisposição para ir nesse lugar onde ele foi fazer o que aparentemente ele foi fazer.
Eu até ficaria surpresa dele ter ido nesse local, mas como a premissa do livro aqui traz justamente essa dúvida, nessa reflexão sobre esses pontos de vista, então eu acendeu uma luzinha amarela e eu fiquei pensando, como será que ele vai tratar isso na parte do homem mau? E realmente a parte do homem mau, ela faz muito mais sentido para o contexto desse psicólogo aqui, para o contexto desse personagem. Não quer dizer que eu tenha gostado exatamente de como o Rafael conduziu essa história, mas eu achei bastante verossímil. Eu preferia realmente que ele tivesse ido por outro caminho, mas eu achei verossímil. De qualquer maneira, a escrita do Rafael é uma escrita muito fluida, ele constrói frases muito boas, né? Há os diálogos aqui, os diálogos, as frases que o João responde quando é indagado pela esposa ou pelos filhos ou até pelos próprios pacientes, mostram um homem conciso, um homem que tem uma visão abrangente de mundo, né, que tem já uma relativa experiência de vida e familiar e tudo mais, e que não está inerte às situações da vida, que enxerga perfeitamente o que acontece ao seu redor, que enxerga perfeitamente quais são as perspectivas que ele pode ter para a vida dele e que de certa forma está cansado. A gente percebe esse cansaço do personagem nas duas versões da história, com a diferença de que na primeira versão do Homem Bom, a gente parece que é um cansaço próprio da idade ou próprio de uma vida que se repete todos os dias da mesma maneira, que não necessariamente significa que seja algo ruim, mas que todos nós estamos fadados a viver porque é uma rotina, não deixa de ser. Mas a versão do Homem Mau, ela realmente traz para nós um certo incômodo. Eu gostaria de fazer um link desse livro, Homem Bom e Homem Mau, com outro livro que eu li ainda na adolescência, de um autor nacional que fez parte do romantismo no Brasil, que se chama Joaquim Manuel de Macedo. O livro mais famoso dele é A Moreninha, mas o livro que eu estou me referindo é um livro que se chama A Luneta Mágica, que foi escrito em 1869. Esse livro vai contar a história de um personagem muito bobo, muito ingênuo, chamado Simplício. Esse personagem, o Simplício, ele é míope, quase não enxerga nada. Um amigo dele o leva numa espécie de vidente, uma espécie de mágico, e esse homem faz para ele uma luneta mágica, e com essa luneta mágica, que ele usa para então enxergar melhor, ele também tem a capacidade de enxergar como as pessoas de fato são. Se ele ficar com a luneta por mais de 3 minutos focando numa pessoa, né, direcionado para uma pessoa, ele consegue enxergar a pessoa como de fato ela é. Então ele consegue ter acesso aos pensamentos e às motivações dela. Eu me lembro que quando eu li esse livro eu fiquei muito incomodada com ele, porque ele fala de certa forma sobre as falsidades da vida humana. O livro do Rafael, de certa forma, me lembrou um pouco esse livro do Joaquim Manuel de Macedo, porque quando você olha para o personagem do João, na rotina dele, no consultório, atendendo seus pacientes, orientando os pacientes a ter uma autoestima melhor, a rever algumas atitudes, algumas práticas que eles têm, e depois você lê essa mesma descrição pelo olhar do João, pelos sentimentos do João, as motivações dele, o cansaço da alma dele, você se pergunta se de fato é a mesma pessoa. Pela perspectiva do homem mau, o João é um ser humano cheio de características, que eu não vou dizer exatamente que são coisas boas ou coisas ruins, porque todos nós estamos expostos a isso, fadados a isso, né, a ter sentimentos ou a ter sensações e de fato não poder expô-las da maneira que elas são naquele momento, até porque isso seria desproporcional, dependendo da situação, mas é interessante pensar que essas duas perspectivas do mesmo homem nos fazem pensar, nos fazem avaliar quem de fato esse homem é, ou quais são de fato as motivações desse homem. Eu também queria fazer um link desse livro do Rafael Feres com um filme chamado Deus da Carnificina, do Roman Polanski. Esse filme se passa em uma casa, na verdade, basicamente na sala de estar de um apartamento, de uma casa, e é um casal que recebe outro casal. Os filhos desses dois casais tiveram um problema na escola entre eles, e um casal vai conversar com o outro para tirar satisfações e, claro, tentar resolver, amenizar essa situação entre os filhos. Só que o que a gente vai acompanhar é uma teatralidade sem tamanho. Esse filme ele foi originado de uma peça de teatro e por isso que as cenas e os enquadramentos são tão teatrais. Na verdade, o Polanski resolveu manter, né, essas características para realmente propor essa experiência de teatro dentro do cinema, o que é bem interessante, o que é bem legal. Following a verbal dispute, Zachary Cowan, age 11, and armed with a stick. Armed?
Michael, what else could we say? Carrying, carrying a stick, all right? Carrying, yeah. Carrying a stick. They're nice, right? Nice couple. Very. What does he call her again? Doodle. Yeah, right. Doodle. Doodle. Yeah, I call her Doodle. And the criminal are not the same. I am glad our son kicked the shit out of your son, and I wiped my ass with your human rights. Por exemplo, o primeiro casal chega na casa desse segundo casal e eles vão com a proposta de resolver essa situação, de amenizar os ânimos entre os dois adolescentes, de propor então que haja uma conciliação entre eles e tudo mais. Só que um acusa o filho do outro e aí o outro rebate, e aí a gente começa a perceber que aqueles filhos são reflexos de próprios pais confusos, desestruturados, hipócritas, que falam uma coisa, mas fazem outra. Enfim, é um filme que fala muito sobre a natureza humana. Fazendo um link entre esse livro que eu falei, da Luneta Mágica, e esse filme Deus da Carnificina, eu consigo ver características dessas duas obras nesse livro do Rafael. Claro que a obra do Rafael é totalmente original, totalmente inovadora. Eu gostei muito da escrita, gostei muito do desenvolvimento dos personagens, gostei muito da sagacidade desse personagem, da sensibilidade que ele tem, do olhar apurado, da ironia do personagem. Tudo isso é interessante. Claro que isso não torna o personagem, propriamente dito, um ser admirável. Pelo menos eu não tive admiração por ele. Mas é um personagem, sim, consistente, um personagem, sim, que te envolve da primeira até a última página. O que é muito interessante aqui nesse livro, nessa história que eu gostei muito, é justamente o autor ter oferecido para nós duas perspectivas, dois pontos de vista da mesma história, da mesma rotina. Pela narrativa, pela escrita, pela construção das frases, dos parágrafos, pelos pensamentos desse personagem, pela proposta interessante e ousada do Rafael. Eu recomendo essa leitura, recomendo esse livro, gostei muito da escrita dele. Vamos valorizar um pouco mais a literatura nacional. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link, caso vocês tenham interesse em conhecer ou em comprar o livro. Espero que todos vocês tenham gostado da resenha. Se gostaram, deixa o curtir de vocês aqui embaixo. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!